Sejam muito, muito bem-vindas a esta primeira live. É assim a primeira vez que estou aqui neste formato e, antes de mais, eu queria mesmo muito agradecer a cada uma de vocês por dedicarem o vosso tempo a estarem aqui comigo. É, é muito bom termos esta oportunidade de partilharmos juntas e realmente esta live é mesmo com esse propósito. Vai ser uma live dinâmica em que eu também vos vou perguntar, vou deixar-vos aqui perguntas-chave para vocês irem refletindo, para também irem partilhando aqui no chat, para todas nós irmos refletindo, podermos nos ajudar umas às outras, que eu acho que, pelo menos é o meu propósito com o digital, é mesmo este de nós humanizarmos ao máximo este contacto. Então, eu não sei, eu gosto sempre de perguntar isto, de onde é que vocês me estão a ver? Sei que há aqui alunas minhas, portanto, a minha querida Diana e a Andreia, que é a assistente virtual, são de Caldas da Rainha, não é? E o resto? De onde é que vocês são? De onde é que me estão a ver? Aqui a Mónica, também é minha aluna, é de Cascais, que eu sei. Odivelas. Também eu já morei em Odivelas enquanto estudei na universidade. Da Sertã. Ah, pois é, a Sandra. Ai, que bom ter-te aqui. Da Sertã, é um bocadinho mais para cima. Bom. Bom, bom. Correios. Que bom. Para vos dizer o quê? Que, tal como vos tinha dito no começo da live, isto é suposto ser dinâmico, está bem? Não vai ser um monólogo. Eu vou trazer aqui algumas perguntas para vocês irem refletindo, para partilharem também essas reflexões aqui no chat, para todas nós irmos interagindo umas com as outras também. Portimão, Algarve, no trabalho. Bom, não é? Realmente as terças-feiras vão passar a ter vão passar a ter uma mística diferente, não é? Porque pelo menos podemos passar aqui um bocadinho de tempo juntas. E então, hoje eu vou abordar um tema que acredito que muitas de vocês já enfrentaram em algum momento das vossas vidas ou estão a enfrentar neste momento, não é? Que é a dificuldade em criar e manter uma rotina matinal saudável. E a primeira pergunta que eu vos faço é: quem é que já se viu a dizer em voz alta ou a pensar que não consegue criar uma rotina matinal porque é preguiçosa, ou porque não tem capacidades, ou que não é boa o suficiente? Quem é que daqui já teve este tipo de discurso interno ou mesmo verbal em relação às suas capacidades de criar rotina? A nossa Mónica, a Kátia também já teve aqui este tipo de pensamentos. Foi mesmo por isso que foi mesmo por isso que eu trouxe esta questão, para também percebermos juntas se isto realmente é verdade ou não, não é? Porque nós muitas vezes dizemos coisas a nós próprias que não são verdadeiras e depois vamos acreditando nisso e torna-se a nossa realidade, não é? Ficar na cama mais um bocadinho é muito tentador, sem dúvida, então no inverno é muito tentador. Nossa Dina, da Guarda, ali bem pertinho da Serra da Estrela. Então vamos lá. Esta, antes de nós avançarmos com esta questão, dado que muitas de vocês têm este tipo de pensamentos, antes de darmos início a esta discussão, eu quero destacar realmente a importância da rotina matinal, porque para muita gente pode ser algo banal. E a verdade é que amanhã é o começo do nosso dia e por isso é o momento mais importante, porque vai definir o tom e a energia do vosso dia. Quando nós não acordamos com bom humor, dificilmente o dia nos vai correr bem, correto?
Se nós acordamos com pouca energia, se o nosso humor não está lá em cima, o que seja, é muito complicado nós conseguirmos reverter o nosso dia, independentemente daquele humor inicial, correto? Pelo menos no meu caso funciona assim e em algumas partilhas das minhas alunas isso também acontece, que é, o dia começa mal e é muito complicado nós revertermos depois essa energia, sim, sem dúvida. A Mónica diz que parece que o dia não corre, pronto, não corre logo bem. E é verdade. E uma rotina matinal bem estruturada não vai só melhorar aqui o nosso humor, não é? Se nós acordarmos com a energia certa, também vamos aumentar esse nível de energia para o nosso dia, vamos ter também mais capacidade produtiva e de concentração. E depois existe um sentimento de realização muito grande, porque quando nós conseguimos ter este compromisso connosco próprios e ter uma rotina saudável, consistente, em que começamos o dia para nós estamos a desenvolver muito a nossa autoconfiança, que depois é fundamental para tudo o resto na nossa vida. Se nós não tivermos confiança nas nossas capacidades, mais ninguém as vai ter e nós também não vamos ter a mesma destreza para enfrentar o dia a dia. E eu quero muito começar este nosso debate também partilhando um pouco da minha experiência pessoal, porque durante muitos anos eu acreditei que eu não conseguia criar uma rotina matinal por preguiça. Eu achava simplesmente que era por preguiça e quando tentava criar, eu não conseguia sequer manter por muito tempo. Ou seja, num universo assim de um mês, o máximo que conseguia, o máximo, eram tipo 2 semanas, no máximo. Eu acreditava que era preguiçosa, que não me esforçava o suficiente, que não era boa o suficiente e, na verdade, isso só me fazia sentir culpada e em falta comigo própria. Eu não sei se alguma de vocês sente ou está a passar por este tipo de sentimentos neste momento, mas por experiência própria, a mim custava-me imenso ter este sentimento de culpa. Era terrível. Um sentimento constante de falha que me estava ali a corroer e a consumir por dentro e que depois também, obviamente, hum, ajudava a todo este processo de o pensamento negativo, não é? De que não era capaz, de que era preguiçosa e essa culpa acabava-me sempre por dominar muito e fazia-me constantemente desistir das coisas, mas não me ficar a sentir bem por dentro. Não sei se me faço entender com esta partilha, com este sentimento de culpa. Era realmente aquilo que mais me feria, que mais me magoava realmente. A nossa Mónica diz aqui que a falta de consistência a fazia sentir culpa, isso a consumia muito. É que depois é um ciclo vicioso, nós não conseguimos sair daquele sentimento, porque depois, como não agimos diferente, aquilo permanece exatamente, o sentimento permanece exatamente na mesma. A nossa Sónia também. E muitas vezes eu dava também por mim a afirmar coisas como não vou conseguir, não vou ou não estou a conseguir manter a minha rotina porque na verdade eu não sou uma pessoa de manhãs. Quem é que aqui já afirmou isto a si própria? Que não é na verdade uma pessoa de manhãs e por isso é que não consegue criar e manter. Esta é uma afirmação muito, muito comum, é daquelas que eu mais recebo quando as mulheres metem assim conversa comigo e que têm aquela insegurança, que não sabem se onde começar a criar uma rotina ou não, é ai, eu acho que não sou uma pessoa de manhãs. Claro, ai, aqui tantas de vocês. Isto são tudo crenças que nós vamos criando a nós próprias para não ultrapassarmos o grande obstáculo, eu posso dizer mesmo o grande obstáculo da nossa vida, mas que já vou partilhar mais à frente. Pronto, também não estou sozinha,
também nesse processo eu realmente pensava muito isso, que não era uma pessoa também de manhãs. Mas será que é mesmo preguiça? Será que não há mais qualquer coisa por trás desta falta de motivação? Isto foram tudo pequenas questões que eu fui fazendo ao longo desta minha história, ao longo da minha jornada. E porquê é que eu me questionava de será que é mesmo preguiça? Porque a dado ponto eu tentei muita coisa. Eu tentei criar vários tipos de rotinas, com hábitos diferentes, trocava a ordem dos hábitos, portanto, eu tentava de várias formas e o comportamento ou o resultado mantinha-se exatamente o mesmo. E para quem não me conhece aqui, a minha querida Diana e a Andreia, claro, que é a minha assistente, sabe que eu sou uma pessoa super organizada e planeada, portanto, eu sou de signo virgem, então é importante dizer-vos que a organização e o planeamento é a base do meu ser e que é incrivelmente bem feita. E eu ainda assim, com tudo organizado, com tudo planeado, não estava a funcionar. Não estava a funcionar para mim. Então, eu acabei por fazer uma pergunta a mim própria, que foi a chave e foi também a base para a minha reflexão, para o começo da minha reflexão pessoal e que eu vou deixar aqui também para vocês, para começarmos aqui este dinamismo e a conversar aqui um pouco mais no chat, que é: o que é que vos impede verdadeiramente de acordar mais cedo e aproveitar as manhãs da melhor forma possível, para criarem aquela boa energia que vocês precisam para o resto do dia? E não vamos aqui falar de extremos, ok? Não estamos sequer a falar da duração, não vos estou a dizer que precisam de acordar 2 horas mais cedo ou que são 10 minutos, nada. A pergunta é só: o que é que vos impede verdadeiramente de acordar mais cedo e fazer acontecer? Aqui também é importante dizer-vos que não há qualquer tipo de julgamento aqui, está bem? Não há resposta certa nem errada, não vamos entrar aqui nesses. É realmente o grande ensinamento que o yoga nos traz, é o não julgamento. Portanto, sintam-se à vontade. Por isso é que estas lives também são com um link não listado, é mesmo para este grupo exclusivo, para também irmos conseguindo todas criar esta pequena relação às terças-feiras. Então, sintam-se à vontade para serem verdadeiras no chat, mas principalmente convosco próprias. O que é que realmente vos impede de levantar um pouco mais cedo para fazerem diferente, para agirem diferente ao longo das vossas manhãs? A minha querida Mónica fala da procrastinação, a Cátia do conformismo, exatamente, conformismo, o adiamento. Isto com certeza não vos traz sentimentos bons, não pode. Mais partilhas aqui. Vamos lá, coragem. O que é que vos impede realmente? A Andreia diz que às vezes acaba por ser falta de planeamento, ou seja, adormece tarde, acorda-se mais tarde e é um ciclo vicioso. Sem dúvida, a rotina de sono, nós termos ali os horários certos para dormir, é fundamental. Porque se nós não dormirmos bem, claramente não vamos ter energia. A única coisa que vai acontecer é que nós vamos acordar cansadas e o único objetivo do dia é cumprir o mínimo das obrigações que temos para aquele dia e nada mais. Porque depois estamos demasiado cansadas para olhar um pouco mais para dentro e cuidarmos de nós, não é? Então é muito importante esta questão do sono. Sem qualidade de sono, não há energia possível. A dado ponto, só vamos mesmo fazer o básico. A Catarina diz que se deita sempre tarde e que mesmo que durma muito, custa imenso levantar-se. Exatamente, temos aqui várias questões da rotina de sono.
Claro que nós podemos ter um horário certo de deitar tarde, vamos imaginar meia-noite e acordamos às 8 sempre, só que nós naturalmente somos seres diurnos, não é? E a verdade é que a partir das 10 da noite para a frente, mesmo a nível de ondas cerebrais, já não é a mesma coisa a nível de descanso. Por isso é que eu também recomendo às minhas alunas que façam o esforço por se deitar no máximo até às 10. E tem muito a ver com isso. Quanto mais tarde nos deitarmos, mais difícil vai ser ter qualidade de sono. A Dina diz que o que a impede realmente de levantar mais cedo é ela própria. É preciso muita coragem para dizer estas coisas. A Cátia diz que acha que nem é ser um sentimento mau, esse conformismo é mais sentido no corpo. Ok. A Sónia diz que quando planeia, mas quando não cumpre o planeamento desiste. Sim, é comum também, não é? Porque nós estamos a tentar criar um novo hábito e naturalmente a vida vai-nos testar. Até o nosso próprio cérebro nos vai testar, que é o que é que esta pessoa está a querer fazer de diferente? E vai-nos testar com a procrastinação, com este desistir, logo após as primeiras pedras no caminho. E sem dúvida que muita gente se revê neste teu sentimento, Sónia. Eu também era assim, eu também planeava tudo organizadinho e à mínima coisa, se havia um imprevisto, não podia fazer naquele dia, podia pensar, não, então, mas vou adaptar, ou faço ao fim do dia, ou depois amanhã faço com toda a certeza, mas não, realmente eu acabava sempre por desistir. Alexandra, bem-vinda, Alexandra. Diz aqui noites mal dormidas. Também a Alexandra, aqui para contextualizar, é mãe, não é? De duas meninas, uma assim muito pequenina, e também acontece muito a quem é mãe, não é? Privação de sono, depois como é que consegue dar conta de tudo, não é? Que às vezes tudo o que nós precisamos depois é mais umas horas de sono, não é? Na cama. Muito, muito obrigada por todas estas partilhas. Eu acredito que muitas de vocês se revejam nestas partilhas umas das outras, um, porque de facto isto é muito verdadeiro, a procrastinação, o conformarmos-nos, o não termos bem planeado o nosso sono, as nossas rotinas, desistirmos face aos obstáculos, é tudo faz tudo parte deste caminho. E se eu vos disser que criar uma rotina matinal pode ser a chave para vocês transformarem as vossas vidas de uma vez por todas? Ainda assim vocês iam achar que é apenas uma questão de preguiça? Porque a verdade é que quando nós assumimos este compromisso de trazer a transformação e de criarmos uma rotina matinal, a verdade é que nós nos vamos deparar com o maior obstáculo das nossas vidas. Para mim, é o maior obstáculo da vida de qualquer pessoa, que é o sair da zona de conforto. A nossa Dina a falar de cansaço, de sono, aqui como obstáculo. O sono, vocês já repararam que há aqui várias coisas que consegue-se perceber que o sono é realmente aqui uma das grandes problemáticas. Mas sim, porque é que uma rotina matinal pode transformar as nossas vidas? Para todas as áreas da nossa vida. Precisamente porque quando nós começamos a criar isto, que é o mais básico, não é? Que é de começar o dia para nós vamos nos deparar com este obstáculo, que para mim é o maior obstáculo das nossas vidas, que é sair da zona de conforto. Não é bom nós sentirmos-nos confortáveis, na verdade, e nós passamos grande parte da vida sempre à procura desse conforto. A verdade é que nós vamos sempre tentar resistir à mudança, mesmo que essa mudança seja positiva,
porque é a nossa realidade. Para muitas de nós é a realidade há muitos anos. Portanto, mesmo que nós queiramos sair da zona de conforto, e até mesmo sendo uma decisão nossa, é sempre desconfortável, ainda quando é para melhor. E nós só conseguimos superar verdadeiramente isto e caminhar lado a lado com este desconforto, com este medo, se nos priorizarmos verdadeiramente na nossa vida e acreditarmos que merecemos este amor próprio. Então, a meu ver, não é uma questão de preguiça, é falta de prioridade. Porque se o vosso bem-estar é algo secundário e fica sempre depois de tudo aquilo que vocês têm planeado para fazer, é porque não é importante. E se o vosso bem-estar não é importante e prioritário, vocês também não são prioridade nas vossas vidas, correto? E vamos ficando sempre para o último, ou então nem lá vamos. Porque não é verdadeiramente crucial para as nossas vidas. Lembrem-se sempre disto, que vocês só vão depositar boa energia naquilo que acreditam que merece a pena. Okay? Quem é que concorda com isto? Há aqui outras visões? Esta preguiça não será falta de prioridade, falta de merecimento? Não haverá esta base mais profunda na preguiça? Isto é duro de admitirmos a nós próprias, mas muda totalmente a nossa vida. E claro que existem outros fatores, não é, que podem estar aqui associados, não é, de organização, de planeamento, sobrecarga de tarefas. Temos aqui muitas mães que têm a questão da privação de sono, não existir um bom suporte para fazer a implementação, ou até muitas vezes existirem hábitos que são pouco sustentáveis, ou seja, que não estão adaptados à nossa realidade. Mas se a base do merecimento não estiver lá, vocês podem ser super organizadas, vocês podem ter todo o tempo do mundo. Não vos vai valer de nada. De nada. Deixem-me ver aqui as vossas partilhas. A Sónia diz que nunca tinha pensado sobre isto. Porque nós começamos logo, cá está, a culpar. É por preguiça, é porque não sou boa o suficiente. Nós somos boas o suficiente para nós próprias. Todas nós temos muito boas qualidades dentro para transformarmos aquilo que nós quisermos. Okay? Só que é importante haver esta base de merecimento. Caso contrário, não vai dar. Nós podíamos ter todo o tempo do mundo, sermos organizadas, termos uma professora connosco a orientar-nos, como eu também eu já tive alunas nos acompanhamentos personalizados, aconteceu poucas vezes, mas cheguei a ter 2 alunas que, mesmo com tudo aquilo estruturado, comigo ali todas as semanas, a puxar por elas acabavam por não desenvolver. E muitas vezes acabavam, por exemplo, por faltar às aulas em direto, mesmo sem avisar, porque realmente não havia aquele sentimento de merecimento. E então é esta a chave, a meu ver, é de nós trazermos esta reflexão mais profunda a nós próprias, que é, sejam a prioridade da vossa vida com muita paciência, porque tudo o que vale a pena leva tempo a ser construído. E uma vez mais, não estamos aqui a falar de extremismos, não é? O suposto não é eu agora não me priorizo, então agora vou largar tudo, não é? Para ser a prioridade número 1 da minha vida. Não é isso que se trata, não é? Trata-se aqui mais de nós encontrarmos esse equilíbrio, tentarmos adaptar também ao nosso ambiente, às nossas obrigações e ao nosso meio familiar. É importante comunicarmos estas coisas que queremos transformar, por exemplo, na nossa vida. Alguém aqui já, por exemplo, quando começou a criar as suas rotinas de bem-estar, comunicou com o marido, com a família, aquilo que queria fazer, por exemplo? O que é que vocês sentem em relação a isto, quando se fala desta questão do merecimento? Vocês sentem que são verdadeiramente merecedoras de começar o dia
para vocês, independentemente do resto? Quem é que aqui sente que merece, verdadeiramente? Quem é que sente que não merece? Porquê? Ficou clara esta desmistificação? Ou vocês ficaram assim com dúvidas? Não é uma questão de preguiça, é de prioridade? Vocês acreditam mesmo nisto? Fez-vos refletir, abriu aqui portas para refletirem um pouco mais naquilo que merecem, naquilo que sentem em relação a vós próprias? Sim, nossa Catarina diz que merece, mas que se perde às vezes. E não tem problema nós perdermos. Faz parte. Faz parte mesmo do nosso caminho nós nos irmos perdendo, porque a vida não é uma linha reta, não é? Eu costumo dizer que a vida é como uma onda. Primeiro sobe, não é? Temos uma fase boa e inevitavelmente depois vem uma fase menos boa, não é? E quando nós estamos lá em cima e é tudo muito bom, nós conseguimos cumprir tudo. Só que a chave realmente é quando nós descemos, quando temos uma fase menos boa e termos esse amor próprio tão bem construído que nos faz dizer a nós próprios: eu preciso mais do que nunca de fazer isto por mim. Porque normalmente é nos momentos em que nós estamos mais em baixo que nós tendemos a desistir de tudo, porque também não sabemos lidar com as nossas emoções, não sabemos sentar-nos com elas e também aceitar que existem emoções negativas e que é necessário nós sentirmos também essa tristeza, mas que as nossas ferramentas de bem-estar devem acompanhar. Acho que é natural nós sentirmos-nos perdidas muitas vezes e vai haver momentos em que não vamos conseguir fazer, mas desde que nunca percamos esse pensamento de que eu não desisto de mim. Eu hoje não me sinto em condições, mas eu amanhã vou fazer. Trata-se também muito deste discurso interno, de conversarmos connosco próprias, sendo verdadeiras, não é? Sem arranjar desculpas. É algo que eu também partilho muito com as minhas alunas, que muitas vezes nós achamos que é preguiça, que é procrastinação, mas muitas vezes é válido nós naquele momento estarmos perdidas e não conseguirmos cumprir as nossas rotinas ou cumprir com esta priorização. Mas que é importante ter este discurso: Ana, não tens estado numa fase boa, então hoje não vou fazer, ou durante X dias não vou fazer, mas depois regresso. A partir daquela data eu regresso a mim. Mas por agora preciso descansar, preciso de fazer Y, X. E é este discurso que nos vai fazendo construir este amor próprio e também esta responsabilização pelo nosso bem-estar. A nossa Kátia. Eu comecei a sentir isso há pouco tempo. O corpo começou a dar sinais que tinha de fazer essa priorização. É porque alguma coisa mudou dentro. Kátia, isso é muito bom. E comecei a criar pequenos hábitos e tentar cumprir. Quando há este. É porque já houve alguma coisa que mudou cá dentro. E nós começamos a procurar esta mudança quando realmente dizemos um basta. E muitas de vocês, muitas das pessoas que chegam até mim, dizem o basta num momento já, sabem, de lodo, em que estão assoberbadas de obrigações, em que não têm tempo para elas próprias, em que até têm mesmo alguns sentimentos depressivos, de não ter gosto por viver, por exemplo. Infelizmente acontece muito. Mas este é aquele dia zero, é aquilo que eu costumo chamar de dia zero, o dia em que nós ganhamos consciência que não queremos mais esta vida para nós. E por isso é que começamos a escutar os sinais do corpo e a agir em pequenos passos. Muito bom, Kátia, muito bom. A Sónia a partilhar aqui a autocompaixão, sem dúvida. Este discurso interno é muito esta balança, a autocompaixão, a gentileza e ao mesmo tempo a responsabilização, não é? Do nosso bem-estar. Ficamos assim com esta afirmação desmistificada. Concordam então que não é preguiça, que isto é um mito realmente? Há alguma dúvida que tenham em relação a esta priorização, a este merecimento?
Alguma dúvida que queiram partilhar também aqui na live? Se gostaram também, vou tentar sempre trazer estas pequenas reflexões para nos levar a falar. E quando vocês escrevem no chat, acaba por ser um compromisso, sabem? Porque a escrita é muito isso, traz-nos muito isso. Este compromisso, nós quando estamos a escrever as coisas, ganham aqui outra amplitude. Vou aguardar aqui mais uns minutinhos, uns instantes, para saber se têm alguma dúvida, se querem deixar alguma palavra também, não só a mim, às vossas colegas também, a todas vocês que aqui estão, que vamos nos indo conhecer assim ao longo das semanas. Ai, que bom, Sónia! Que bom! Ainda bem que é isso que transmite. Muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras. Para mim é um gosto muito grande também, porque na verdade eu não era, há 5 anos atrás eu era o oposto. Era uma pessoa muito frustrada, muito rancorosa, sabem? Raiva mesmo pela vida, revoltava-me com tudo, tudo, tudo. E a dado ponto tive que debati-me e fiz-me questões sempre muito dolorosas, mas que me trouxeram esse crescimento, não é? Das duas, uma, ou nós mantemos-nos frustradas, não é? Ana, ou tu te mantens exatamente da mesma forma e vais ter que aceitar, porque viver dessa forma não dá, ou então vais fazer diferente. E foi por esse caminho que fui, e foi uma transformação gigante. Quem me conhecia há 5 anos não me conhece mais. Bom, minhas queridas, não sei se vocês têm mais alguma questão. Obrigada também pelas vossas palavras, por estarem aqui hoje. Foi tão bom. E já sabem que durante esta semana eu também vou deixar, ou eu ou a Andreia, está bem? Não estranhem, a Andreia é a minha assistente virtual, também me ajuda aqui nesta organização e neste suporte dos grupos. Mas durante esta semana vamos partilhar a sondagem para a próxima semana. Pronto, para eu poder construir aqui mais momentos de reflexão e vamos vendo, não é? Também podemos ver aqui vários formatos de live, podem ser lives para tirar dúvidas, por exemplo, enviar-vos um formulário e vocês colocarem logo as vossas dúvidas. Também tenho aqui planeado fazer alguns jogos, alguns quizzes, que também acho que traz aqui algum dinamismo para as nossas lives, mas já sabem que vão receber essa mensagem ainda esta semana. E aqui a nossa Catarina, o que diz? Essa rotina matinal durante a semana é mais difícil. Ao fim de semana é quando eu faço mais por mim. E ao fim de semana, Catarina, tu consegues cumprir? Pergunto porque muitas vezes nós dizemos também estas afirmações como o das manhãs, de eu não sou uma pessoa de manhãs. Ao fim de semana é mais tranquilo para mim. Nem sempre, pode nem sempre acontecer. Ou seja, nós podemos definir só os fins de semana e não acontecer. E depois também há outra coisa muito importante, é que também não devemos colocar toda a felicidade da nossa vida e o nosso bem-estar só nos fins de semana, porque senão a semana torna-se num peso tão grande e tão negro que depois, na verdade, ao fim de semana nós não vamos desfrutar completamente. Então, às vezes, mais vale ter uma rotina mais pequenina. 10, 15 minutos só para nós. Para quem tem zero tempo para si própria, 10, 15 minutos são ouro. São e valem ouro. Então, questiona-te também em relação a isso, Catarina, deixo também esta partilha de que também é importante nós vivermos o bem-estar e a felicidade para além dos fins de semana. Pronto, se não houver aqui mais questões, eu dou a live por terminada. Já sabem que depois deixamos também o link para quem quiser assistir à live, depois gravada. E uma vez mais agradeço assim de coração toda a vossa presença, a vossa participação, que foi incrível, gostei muito. E, e é um até já, é mesmo um até já. Um beijinho a todas.